E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui gravando um videozinho pro pessoal para disponibilizar mais um conteúdo. Bom, uma boa noite para todo mundo. E antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu queria deixar um axioma que percorreu a minha vida inteira e eu vivi hoje bem ele. É o seguinte, meu pai sempre falava comigo assim: Vitor, aspas, quando a cabeça não pensa, o corpo paga. E hoje, quando acabei a prova lá da Climene, eu esqueci a pasta lá. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a bolsa, falei, caramba, cadê a minha pasta? Com todas as minhas anotações, tudo que tá lá, e eu tive que voltar de bicicleta, me sujei toda, minha blusa que era branca, né? Ficou aqui atrás tudo sujo. E aí, chegando lá, cadê a pasta? Não tava lá, falei, meu Deus do céu, alguém pegou, gente, será que tá com quem aquela pasta? Jesus Cristo. Aí voltei, mandei mensagem pro pessoal, gente, eu preciso dela e tal, cadê a pasta? Será que alguém viu? E cheguei aqui e falei, meu Deus do céu, não, mas não era esse livro que eu tinha que pegar. Aí que eu fui lembrar que as minhas anotações estavam na pasta e eu agora não tinha mais aquelas, eu precisava do livro. Aí eu tive que voltar mais uma vez lá pra Docton, fui lá levando o livro, peguei o livro, troquei pelo que eu iria usar aqui. E estamos aqui agora, são mais ou menos, deve ser umas 11 horas da noite, agora que eu estou conseguindo gravar mesmo, tomei um banho, estava todo suado. Então assim, gente, sempre que vocês forem tomar alguma atitude, pensem bem, elaborem bem, arquitetem bem, para que lá na frente você não tenha que retroagir, você não tenha que voltar, porque aí quando você volta, você cansa muito. Mas essa é só uma reflexãozinha básica do Vitor Henrique, vamos chamar assim, né? Então assim, galera, hoje eu vou gravar sobre antropologia. Antropologia é algo que permeia todo mundo, homem, logia, estudo do homem, tem tudo a ver. E vai cair na nossa provinha amanhã, então assim, pensei bem e falei, eu acho que isso aí vai dar uma ajuda boa pro pessoal, certo? Então vamos lá, começando. O professor, o Marco Antônio, ele começou falando sobre os três conceitos, as três ideias de antropologia, ou seja, as três correntes ideológicas que estudou-se a antropologia. E ele começou falando sobre as três escolas, vamos chamar assim, a escola francesa, a escola americana e a escola inglesa, ou seja, França, América, Estados Unidos e Inglaterra. Então eu vou começar pelo que eu entendo como sendo cronológico. Vamos começar pela França. Vocês lembram lá no primeiro vídeo sobre direito positivo e direito natural que eu falei sobre francês, Descartes, a razão entrando em vigência, o iluminismo tomando corpo, acendendo as luzes das trevas da Idade Média, da Idade Moderna. Se vocês forem ver isso, o iluminismo, a idade das luzes, a idade dos novos conceitos, das novas ideias, a razão entrando em ápice. Gente, você tem que ter o seguinte, na França, nesse período, a razão, caramba, ela estava tomando o corpo de todos os estudos científicos, tinha que ter a razão ali, ó, fundamentando aqueles estudos. E na antropologia, obviamente, não seria diferente, não seria. A razão, ela tinha que fundamentar também, tinha que ser o alicerce dos estudos antropológicos, que é o estudo em cima do homem. E como é que era exatamente esse estudo da razão, que é o estudo francês? Gente, vocês têm que entender o seguinte, a razão, você chega na razão através de raciocínio, através de entendimento, através do seu intelecto, ou seja, você exclui todas as suas experiências, tudo aquilo que você absorve através dos seus sentidos e eleva, ou seja, você transcende ao mundo físico, o mundo físico sentimental sensitível e chega na razão. Lembrem disso? Ok. E a razão tem muito de... Todo mundo aqui já ouviu a palavra raciocínio lógico, não já? Óbvio. E essa palavra vem exatamente da razão. Todo mundo aqui já viu falar em plano cartesiano? Plano cartesiano é aquela retinha que tem o eixo Y, o eixo X, se você tem uma coordenada, outra coordenada, se você traça um ponto, traça outro ponto e liga e faz uma reta. Essa palavra cartesiano vem de Descartes. Cartesiano. Descartes foi um racionalista nato, ele foi um cara assim, totalmente racional. E ele estudou muito de matemática, de sistemologia, de sistema mesmo, de matematicidade. E ele falava o seguinte, tudo é muito previsível, tudo é muito racional. Ou seja, eu tenho o número 2 e o número 3.
O que que faz para diferenciar o 2 do 3? Ah, o 3 ele tem uma unidade a mais. Essa é a única diferença. Eu entendi isso através do meu intelecto, porque eu sei que o 3 ele tem uma simbologia, mas no meu entender ele representa uma quantidade. E o número 2 também tem uma simbologia, que é aquele doisinho, né? Parece um patinho. Mas no meu intelecto ele tem também uma unidade. A única coisa que diferencia na matemática é a unidade 1, que eu entendo através da minha razão. Então tem muito disso, de se comprovar algo. Lembrem disso. Através dos estudos racionais, você se comprova algo através de deduções. Caramba, peraí, eu vou chegar... Por que que é assim? Ah, se isso mais isso dá nisso, então quer dizer que esse é igual a esse? Ah, tem muito disso. Lembre-se bem de uma fórmula física, uma fórmula matemática, uma equaçãozinha. E os racionalistas, antropólogos, eles tentavam sempre chegar a alguma conclusão através de uma fórmula. Isso corresponde a isso. Se isso corresponde a isso e isso corresponde a isso, logo isso é isso e isso é aquilo. Calma que eu vou chegar mais à frente, eu vou chegar falando sem isso e aquilo. Entendeu? É basicamente assim. Lembre-se bem de uma formulinha em que isso mais isso dá isso aqui, exatamente aquilo ali, sem interferência nenhuma. Perfeito. E aí, os teóricos franceses, eles tinham muito disso, raciocínio lógico. Então, os antropólogos, eles buscavam sempre explicar as coisas através de raciocínio. E foi exatamente por isso que o que aconteceu? Os teóricos, eles chegaram num conceito de o etnocentrismo, no conceito de a minha etnologia, a minha cultura, o meu ideal de homem é muito melhor que o seu ideal de homem. Porque olha só, pensem comigo, vamos entrar no contexto. Os teóricos racionalistas, eles viviam na França num período em que a indústria estava entrando no ápice, né? Novas ideias e tal, o homem naquele meio de evolução, aquele meio de civilização, aquele meio de cidades sendo construídas e tudo mais. Então, tinha algum porquê do homem estar naquele patamar? Tem algum porquê, alguma coisa que nasce com o homem que ele chegue nesse patamar? Aí, quando descobriram novas civilizações, entre aspas, né? Novos povos embaixo ali, os subdesenvolvidos, aqueles paupérrimos, e eles foram comparar. Caramba! Existe uma civilização, existe um agrupamento de homens que vivem em tal condição que, se você for olhar, caramba, está muito distante daquilo que nós hoje vivemos. É uma discrepância enorme, um abismo entre eles. Caramba, tem que ter algum porquê, alguma coisa que faça sentido. E aí, racionalmente falando, o que eles foram entender? Ah, se 2 tem 2 unidades e 3 tem 1 unidade, tem alguma coisinha que diferencia racionalmente. E aí, lembrem-se bem desse ponto, o ponto fisiológico. Eles começaram a perceber, fizeram um estudo. Vocês lembram que o Marco Antônio falava que traziam, né, as outras pessoas dos outros povos para as universidades, e lá eles mediam o tamanho do braço, o tamanho dos dedos, o tamanho dos dentes, e eles chegavam à conclusão que eles ainda fisiologicamente eles eram mais atrasados do que os europeus, que tinham a feição branca, né, o nariz mais arrebitadinho, os dentes mais arredondados, né, o tronco menos aberto, aquela postura mais civilizada, não postura mais de animal, mais de aquela coisa de ser forte, de poderio fisiológico mesmo. E aí eles chegaram na seguinte conclusão: os negros, porque era a grande maioria lá, negros, são inferiores que a gente. Eles têm fisiologicamente diferentes, eles têm o conceito de cidade deles é muito inferior, eles vivem, a rotina cotidiana deles é muito inferior. Então, caramba, racionalmente falando, eles são inferiores que a gente. E aí existiu aquela ideia de evolucionismo que entrou em ápice muito grande.
Foi exatamente isso aí. O racionalismo francês, a ideia de diferenciação entre as culturas, em que uma cultura ela é melhor que a outra, em que uma cultura se sobressai acima da outra, entendeu? Tem essas diferenças porque, racionalmente falando, existe sim uma diferença, racionalmente falando. Racionalmente. E aí, na Inglaterra, surge uma outra corrente. Uma corrente empírica. Lembrem do que eu falei, que o empirismo, ele é a ideia sensitiva. Você consegue chegar a uma conclusão, empiricamente falando, através de experiências. E aí que essa palavra aqui, experimental, foi muito fundante na Inglaterra, na Grã-Bretanha inteira. O que isso consistia? Embora o racionalismo fale que os seus sentidos eles enganam a gente porque as coisas estão em constante mutação, os empiristas, os realistas, eles falam o seguinte: por mais que as coisas mudem, por mais que nem todo pincel, através da nossa ideia, é azul nesse formato, com esse peso, caramba, eu só consigo chegar a uma conclusão, ou seja, eu só consigo entender que este pincel ele é desse formato, dessa cor e tem mais ou menos este peso, através dos nossos sentidos. Eles pensaram o seguinte: imagine um ser humano que não consiga ver, não ouça, ele não sente cheiro e ele não tem as células nervosas, ou seja, ele não sente. Caramba, ele seria um vegetal, seria uma árvore que não... Até a árvore sente, ou seja, seria um ser inanimado. Ele falou o seguinte: o que faz o ser humano ser quem ele é, um ser complexo, são as suas características sensitivas. E eu não discordo, não, eu tenho completamente... Eu acho, é exatamente assim. Você percebe as coisas no seu mundo exterior através dos seus sentidos. E dessas percepções, e desses ensinamentos, e dessas informações que o seu cérebro, através dos seus sentidos, coletam, é que vão te dar fundamentação para você chegar a alguma conclusão, racionalmente falando. Então eles não descartaram. Enquanto a França tinha o racional muito elevado, a Inglaterra tinha a experiência, o sensível muito exorbitantemente falando. Então o que aconteceu? A Inglaterra criou uma outra ideia de estudo do homem. O que ela falou? Caramba, eu não posso simplesmente sentar em uma cadeira e pensar racionalmente com os meus bigodes, falando o seguinte: pô, aquela civilização é mais atrasada porque disso, e nós somos mais evoluídos porque disso, e não passa disso. Eu não posso excluir todas as relevâncias experimentais, eu não posso. O que eles falaram então? Deve-se estudar cada sociedade, cada comunidade, cada agrupamento social isoladamente, avaliando as suas experiências. E caramba, quando você tenta avaliar as suas experiências, meu amigo, não é de um dia para o outro. Você não vai entender o contexto social de uma sociedade, caramba, apenas estando ali um dia. Você tem que passar há meses, dias, às vezes anos, para você realmente entender o significado de, por exemplo, uma cultura imaterial. Caramba, por que nós, guaraparienses, temos a cultura de sei lá, andar com roupa de banho pela cidade? Poxa, se você for em alguma cidade que não tenha praia, isso aí não é muito comum. Ah, Victor, isso é muito fácil. Lógico, Guarapari tem praia e a outra não tem praia. Beleza, parabéns. Essa conclusão que você chegou foi racionalmente falando. Victor, praia é igual a roupa de banho. Óbvio. Não praia é igual a roupas bem tapadas, não de banho. Perfeito, maravilha. Agora os experimentais, eles não falam isso, eles falam que para você entender, você tem que estar ali dentro, para você conseguir captar as informações através dos seus sentidos. Então lembrem-se bem disso. Experiência, empirismo, estudar cada sociedade diferentemente. Então, olha só que bacana isso aí. Enquanto a França, o racionalismo, entendia que existiam civilizações melhores que as outras, a ideologia empírica não. Por quê?
Se você vai estudar um grupo isoladamente do outro, você basicamente deleta o resto e só entende aquilo ali. Para você, a sua base de estudo é só aquilo ali, para você conseguir compreender as culturas que existem ali. Se você for para um outro, você deleta o resto e vai para o outro, e vai para o outro, e assim sucessivamente. Ou seja, não existe uma disparidade entre as culturas. São culturas horizontais, elas estão no mesmo planisfério, ou seja, cada uma tem um diferencialzinho. Acabou. Por quê? Porque são diferentes e nessas diferenças, você estando ali, você vai compreender por que cada uma é diferente. Exatamente isso. E aí a cultura americana, ela veio um pouco mais à frente pregando um significado que pra gente hoje é muito certo, isso enraizou na cultura, assim, pelo menos teoricamente, às vezes não na prática, mas é esse termo aqui, ó, diversidade cultural. O que é isso? Poxa, existem culturas diversas, existem conceitos, existem contextos sociais que ali é aquilo ali e aqui é isso aqui, ponto, e acabou. Aquela cultura, ela prega algo e para ela aquilo ali é o certo. Aquela cultura, ela prega aquilo ali e para ela é o certo. Então como é que eu vou falar que esse é o certo e esse é o errado? Não. Cada cultura prega algo que para ela é certo. Então nós temos que relevar. Nós temos que... qual é a palavra? Nós temos que entender que todo mundo tem o seu ideal de cultura. E perfeitamente. Ou seja, são diversas culturas em cada uma ali. É um pouquinho a ver com o experimental, não é? Exatamente. Por quem que os Estados Unidos foi colonizado? Por quem? Inglaterra. Então tem um certo parecer. Outra coisa também, o estudo dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: você tem que estudar o homem especificamente, o que ele entende com aquela cultura e não as culturas em si e o planeta inteiro. Antes você pegava um homem e nele você generalizava para todo mundo que estava naquela nação. Por exemplo, um preto, entre aspas, né? Um negro, falando, gente, sem racismo, não tem isso nunca na minha vida. Para mim é todo mundo igual, mas estou falando assim, cor é preta mesmo. Então assim, se você pegava um negro da África e generalizava assim, ele tem esse formato, então todos os negros são desse formato aqui. Ele tem tal cultura, ou seja, ele pratica tal coisa durante o dia. Então todos são assim. Aqui não. Ele falou o seguinte: você tem que estudar cada homem, porque cada ser humano é diferente. Cada um, mesmo que esteja em uma população, ele interpreta aquilo ali de uma forma diferenciada. E isso aqui elevou demais, porque aumentou essa ideia de diversidade. Agora você não tem mais culturas diversificadas, você tem homens diversificados. E caramba, se você diferenciar culturas, sociedade já é difícil, imagina diferenciar homens de uma mesma sociedade. É mais difícil ainda. Então, lembre-se bem, França, racionalismo, aquela coisa lógica, isso mais isso é igual aquilo, então beleza, nós somos superiores que eles, fisiologicamente falando, somos superiores que elas e tal. Inglaterra, experimental, empírico, aquela coisa de experiência, você tem que estar ali no meio para você realmente entender o que aquela cultura representa. E estuda-se culturas diferenciadas, cada uma ali, ponto a ponto, não generalizando, não tendo que comparar culturas diferentes. E a América os Estados Unidos falavam muito de diversificação da cultura, cada cultura tem o seu potencial, cada cultura tem a sua idealização e ela acha que aquilo ali é o certo, outra acha que aquilo ali também é o certo. Então como é que eu vou falar que uma está errada e outra está certa? Não, eu tenho que considerar todas elas certas naquele contexto. E especificidade, estudar um homem excluidamente, o homem em si ali, o que ele entende com o resto da sociedade. Então, gente, basicamente são essas três correntes que eu acho que vai cair na prova amanhã. Espero que tenha ajudado. E eu vou falar um pouquinho também sobre as características da cultura. Lembrem de cultura material, matéria, físico, palpável. Cultura material são aqueles objetos que representam aquela cultura. Lembrem, material, matéria. Cultura imaterial são todas aquelas ideias, são todas aquelas culturas que estão na nossa mente e que fazem parte daquela civilização. Uma cantiga,
sei lá, um hábito. Caramba, eu vejo muito isso em hábito. Meu pai, ele fala muito isso. Rapaz, o povo do Rio de Janeiro dirige bem, os caras andam e tal, não sei o que, não sei o que. O povo de Guarapari, cara, só falta... Acho que todo mundo comprou a carteira, porque todo mundo é um Zé meia roda pra ele. Porque todo mundo é devagar e pra trocar marcha lerda. Se você for olhar em termos imateriais, isso é uma cultura. Caramba, o Rio de Janeiro, aceleração, um grande centro, tudo muito rápido. Às vezes uma coisa é muito longe, então você tem que chegar lá mais rápido, então você tem que pisar o pé. Culturalmente falando, isso, entre aspas, é uma cultura imaterial, porque é um hábito. Aqui você anda muito rápido, aqui você anda muito devagar. É uma cultura. Entenderam? Material, matéria, objeto. Imaterial, algo que não é palpável, mas que está no meio da nossa sociedade ali, naquela regiãozinha ali. Relatividade cultural. É basicamente isso aqui, ó, diversidade cultural. Tem um pouquinho a ver. Cada cultura tem o seu ideal, são relativos. Você não pode colocar uma e tornar ela absoluta e ali comparar o resto. Não, cada cultura tem o seu ideal relativamente falando. Etnocentrismo, etnia, centrismo, centro, ou seja, a minha etnia está no centro de todas. Quem que pegava isso aqui, ó? Olha o racionalismo francês falando da etnia, o eurocentrismo. O que é eurocentrismo? É a Europa no centro. Uma curiosidade. Todo mundo aqui já viu um mapa mundi, né? Vocês já repararam que a Europa está exatamente no meio do mapa mundi? Cara, a Terra é um globo. Qualquer ponto que você pegar do planeta, você pode falar que é o centro. Qualquer ponto. Por que justamente colocaram a Europa no meio? Meu amigo, não seja ingênuo. As primeiras representações do planeta em folha foram feitas por esses caras aqui e pelos europeus, não pelos franceses. E eles tinham a ideia de que a Europa é o melhor, a Europa tem que estar no centro. Então lembre-se disso, eurocentrismo e etnocentrismo. A minha cultura é superior, a minha cultura é mais forte. Hitler também, etnocentrismo, os arianos, os judeus são cambada de rato, cambada de não sei o que, são Zé Ninguém. Então o que tem que fazer? Tem que exterminar, porque essa cultura está errada. Então aquilo que é o certo e é o errado. O etnocentrismo tem muito disso. E agora os processos de modificação cultural. Inovação é basicamente quando a cultura vai se inovando. Ela vai se modificando e vai agregando coisas a mais para se modificar. Inovação e modificação é basicamente a mesma coisa. Tem aceitação social. O que é aceitação social? É basicamente aquele exemplo de nós, brasileiros, adotarmos várias palavras americanas e estrangeiras. Shopping, hambúrguer, show, ok. Caramba, a quantidade de... E o Brasil tem muito disso, tá? Quantidade de elementos, culturalmente falando, elementos que nós agregamos para nós e tomamos como nosso, é enorme. O Brasil tem muito disso. Então, assim, a aceitação. Eu aceito que aquilo ali venha de fora e faça parte da minha cultura. Qual é o nome disso também? A aculturação é a troca de elementos. Eliminação seletiva. O que é eliminar? É você ir o quê? Eliminando, é você ir segregando, separando, tirando aquilo que não serve mais. Poxa, hoje se tem carros, hoje se tem motos e tal, você não vai mais, você nunca mais pensa em comprar uma charrete, comprar sei lá, um carrinho puxado a boi. Você nunca mais. Antigamente era isso que se tinha, era o ápice, era o top. O cara que tem uma charrete, tem um burrinho tal, caramba, show de bola. Hoje, meu amigo, se for comprar uma charrete, misericórdia, vão rir de você. Ou seja, a cultura agora é outra. Hoje se tem asfalto, antigamente era só barro, antigamente para você andar com carro era muito mais complicado. Então, as inovações tecnológicas, elas vão surgindo e vão possibilitando as mudanças culturais. Então, lembre-se disso. Eliminação seletiva é você ir tirando aquelas culturas que estão entrando em desuso. Não tem mais necessidade de se ter aquilo culturalmente falando.
Difusão cultural. Difusão vem de difundir, ou seja, você expandir a sua cultura, a sua ideia que você tem como cultura. Cara, os Estados Unidos fazem isso o tempo inteiro. Em todos os filmes, todo o filme do Homem-Aranha tem a bandeira dos Estados Unidos, que é passando aquela imagem cultural deles. A bandeira deles tem muito de cultura americana. Então assim, eles fazem muito disso, de difusão cultural. Sincretismo, o que é o sincretismo? É a mistura de culturas. O sincretismo, caramba, pega aí na época em que o Brasil foi colonizado, os índios com os portugueses, as culturas dos dois entrando em contato ali, ó. Teve uma época em que o tupi era mais falado que o português só era ensinado em escolas e para pouquíssimos, porque poucos tinham acesso à escola. O tupi era muito falado no Brasil. Olha só isso. E houve uma sincretização entre culturas. Sincretismo. Qual é a diferença entre sincretismo e miscigenação? Alguém sabe? Sincretismo tem a ver com cultura. Miscigenação tem a ver com biológico. Miscigenar é você realmente misturar, biologicamente falando, eu branco com uma morena e sai um mais ou menos. Entendeu? É basicamente isso aí. Transculturação é a troca de elementos culturais, ou seja, você troca com o outro e pega um outro elemento cultural. Lembra de cirurgia transexual? Você tem algo, né? Faz a cirurgia, amputa e põe um novo. É basicamente isso. Lembra? É um exemplo assim, chulo, eu sei. É um exemplo besta demais. Mas se você lembrar disso, você vai entender. Pô, eu tenho algo. Se eu fizer essa cirurgia, eu vou tirar para ter outro, não é isso? Então beleza. Transculturação é você tem alguma característica e você troca para se agregar a outro. É basicamente isso aí. E isso é muito importante, sabe? Eu acho que isso vai cair, eu tenho certeza. Endoculturação. O que é endo? Endo é dentro, é diferente de externo. Endo, dentro. Exo, fora. Endoculturação é o processo de aprendizagem dentro da sua cultura. Vou dar um exemplo. Muito provavelmente, os nazistas, em diferenciação com os judeus, eles falavam com os filhos deles, falavam, aquilo ali e tal coisa que eles fazem é errado. Você não pode fazer isso não, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A cultura de alguém que é filho de um juiz, tá? Um exemplo aqui bem da nossa realidade. Filho de juiz, promotor, que tem boa condição financeira, então tem uma cultura diferente. E alguém que nasceu, sei lá no Adalberto, que tem um outro estilo de vida, aí fala, Vitor, você tá falando que esse é melhor que esse? Claro que não, sou o Zé. Tô falando que esse é melhor que esse, não. Tô falando que existem realmente padrões culturais diferentes. Não tô falando que esse é melhor que esse, mas sim, a diversidade cultural existe sim. Aí, essa que fala com a endoculturação que eles têm que aprender de acordo com a cultura deles. E esse que fala que você tem que aprender de acordo com a cultura deles. Isso é endoculturação. É o processo de educação, principalmente das crianças e dos adolescentes. Tal, o processo que você vai absorver. Você vai colocar para dentro aquilo que você entende do mundo inteiro e que é passado para você, às vezes, muitas vezes, de pai para filho. Ai, falei demais, tá doido? Gente, muito obrigado, espero que tenha ajudado. Fiz o tudo e o possível para poder gravar. Agora eu vou tentar colocar esse vídeo no YouTube, que leva mais um tempão, tá bom? Um beijão, espero ter ajudado mesmo. E boa prova para todo mundo amanhã. Eu quero todo mundo fechando essa prova. Ninguém vai errar direito ao objetivo, direito ao seu objetivo. Ninguém pode errar, ninguém vai errar isso aqui, lembrem disso. França, raciocínio lógico, Inglaterra, experiência, empírico, América, Estados Unidos, diversidade cultural e especificidade. Lembrem-se disso, tá bom? Não esqueçam mesmo, por favor, tô falando de coração. Bom, um beijão e até a próxima.